14 horas e 2 minutos da segunda-feira, dia 23 de março de 2015. Seja muito bem-vindo. Começa aqui mais um Salutes. Muito boa tarde a você, obrigado pela companhia, seja muito bem-vindo. O Salutes é um programa que resgata as medicinas tradicionais, ancestrais inclusive, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também visa trazer as técnicas e tecnologias de ponta para a saúde, o bem-estar e, por conseguinte, a qualidade de vida. Nossa pauta de hoje: você acredita que o terapeuta energético é um charlatão? Não acredita que uma energia sutil possa ter efeitos tangíveis? O tema é bastante apropriado, já que nesta segunda-feira, dia 23 de março de 2015, 14 horas e 3 minutos, falamos ao vivo, é um dia especial para mim. Afinal, hoje é o dia do acupunturista. Eu quero agradecer a todos os que me cumprimentaram pelo Facebook, mais de 250 curtidas, comentários muito afáveis, né? Até honestos, até demais, que me engrandeceram muito. Hoje é um dia especial. Afinal, a acupuntura é a técnica mãe que eu trabalho. E quando me dedico a tratar pessoas, eu vejo o quanto que é edificador ser um acupunturista. Acupunturista de verdade e não um enfiador de agulhas. Ser acupunturista é ter o corpo, a alma e o espírito à disposição das pessoas que nos procuram para tratar sofrimentos físicos e emocionais. Ser acupunturista é ter inúmeros ouvidos. Praticamente é ser um grande ouvido. Para ser acupunturista é preciso ampliar a alma, saber ouvir, escutar, auscultar, pegar pulsos, estar atento a cada olhar, a cada palavra, a cada respiração e a cada suspiro. É buscar nas entrelinhas das falas todos os segredos do paciente que podem esconder a verdadeira origem dos sofrimentos. Ser acupunturista é pegar os espíritos do paciente mediante a maravilhosa técnica da pulsologia chinesa, quando a gente pega os espíritos do paciente e decidir qual a melhor terapêutica naquele dia, naquele momento, naquele segundo. Por isso que a acupuntura é uma arte-terapia. É como se fosse, em cada sessão, a pintura de um novo quadro. É recolher o que há de melhor nas pessoas e desembaçar as janelas e as lentes, limpar os olhos daquele que não enxerga bem a sua própria realidade. Ser acupunturista é como ser um alquimista em busca da pedra filosofal que repercute no coração de cada paciente. Meus sinceros e honestos, estou até emocionado aqui. Parabéns a todos os acupunturistas em seu dia. Pois bem, eu sou João Carlos Baldan, sou acupunturista tradicional, pós-graduado em acupuntura e especialista em psicopatologia. Trabalho além da medicina ancestral chinesa com técnicas de ponta na saúde, como medicamentos quânticos e biorressonância. Eu atuo com medicina complementar e não indico nem sugiro a ninguém que deixe de consultar o seu próprio médico. Entretanto, trabalho com a chamada medicina complementar e sugiro realmente que quando você quiser marcar uma consulta para avaliação e tratamento, o meu telefone é 5594-7736, 5594-7736, e eu atendo na Avenida Casimiro da Rocha, 222. Essa rua fica entre o metrô Santa Cruz e o metrô Praça da Árvore. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Às 14 horas e 7 minutos, vamos então à pauta, ao tema do nosso programa. Você acredita que o terapeuta energético é um charlatão? Não acredita que a energia sutil possa ter efeitos tangíveis e que tudo no universo é de natureza eletromagnética?
Pois é, essa energia existe e é mensurável e é possível tratar inúmeras patologias, tanto emocionais quanto físicas, sobretudo com a técnica do EFT, Emotional Freedom Technique. Eu tenho o prazer de receber hoje a Nicolete Lacerda, que é uma amiga do programa, já veio aqui falar do EFT, veio falar de constelação familiar, é uma amiga do programa e especialista em EFT, sempre estudando, sempre desenvolvendo novas técnicas, trazendo novidades, inclusive, para os nossos programas, os nossos teleinternautas. Muito boa tarde, Nicolete, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui nos estúdios da AltV no Salutes. Prazer é meu, agradeço muito esse convite e boa tarde a todos. Terapeuta energético é um charlatão, Nicolete? Olha, quem pensa assim é que não tem suficientes informações. Né? É uma coisa muito antiga, já até os antigos egípcios e os antigos hebreus conheciam a natureza do universo, a natureza do nosso organismo. 5.000 anos atrás, os chineses já sabiam que se houvesse uma interrupção do fluxo de energia de vida, aquela pessoa adoeceria. Então, inventaram, criaram essa técnica da acupuntura para que isso fosse restabelecido. O EFT também trabalha, a EFT, né? A técnica. A técnica, a EFT, trabalha com os pontos de acupuntura, inclusive, estimulando pontos de acupuntura, determinados pontos ligados a diversos órgãos, e com comandos, né, que trabalham inclusive com a neurolinguística, com a palavra, pensamento, emoções, etc. Isso. Explica rapidamente, Nicolete, assim, como é que daria para fazer uma definição rápida da EFT? A EFT é uma técnica que visa tirar o estresse de uma amígdala que tem dentro do nosso cérebro. Ali ficam guardadas memórias traumáticas, algumas emoções muito primitivas. E quando a gente toca determinados pontos, diminui o estresse, diminui a produção de cortisol e diminui a produção de adrenalina. Essa diminuição do estresse facilita que se possa ter novos pontos de vista, novas visões a respeito de uma determinada situação que tinha ficado ali aprisionada numa visão infantil. E a gente cresce. Eu particularmente, Nicolete, eu fiz curso de EFT, eu trabalho em algumas sessões com a EFT e com muito sucesso, com muita prática, muitos resultados muito práticos e objetivos, sobretudo com dependentes químicos e para traumas, remoção de traumas, inclusive traumas infantis. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Nicolete. Olha, eu tenho trabalhado com o que aparece para mim, como clientes. Né? Eu não tenho trabalhado com dependentes químicos. Eu fiz algumas experiências com pequenos grupos que eu criei para dependência de cigarro. Só que as pessoas não têm a persistência, Walter. Persistência. Precisa ter persistência, precisa ter persistência. Não só nesse caso, mas em todos os casos a persistência é importante. Eu acho importante. Eu passo a informação dele. E a pessoa às vezes se sente muito bem naquele momento, até os olhos brilham, é uma diferença, a fisionomia fica completamente diferente depois de uma sessão de EFT. Eu até digo, vá até ali ao espelho e veja. Entra uma pessoa assim e sai, uma pessoa radiante. Só que precisa continuar trabalhando, senão outras questões, porque a mente começa a te dar a memória. É como se fosse uma cebola, né? Você vai tirando uma casca, vai tendo outros níveis, outros níveis, outros níveis. Isso. Porque está tão engruvinhado, né? Essa palavra nem existe. Mas, na verdade está tão... Existe engruvinhado. Engruvinhado ou emaranhado. Emaranhado, né? Mas na verdade é uma cebola, né? Você vai tirando uma casca, aparecem novos conteúdos, livra aquilo ali, tem outros conteúdos subjacentes e assim sucessivamente. E as pessoas às vezes têm aquele alívio, ficam muito satisfeitas, etc e tal. E acho que acabou a brincadeira. E acabou. Mas não é, né? Não, precisa continuar. E ele vai ter estímulo, principalmente na hora da manhã do chuveiro, quem toma chuveiro de manhã, quando cai aquela água toda, uma vez que você estimulou aquela parte da mente, porque nós temos essa mente subconsciente, e a gente pode fazer com a técnica do EFT que ela colabore com a gente.
não é? Então ela começa a mandar coisas que estão ali, guardadas na memória. E a gente precisa prestar atenção, então vamos trabalhar com isso também. Estamos falando... Pois não. Não, desculpa. Estamos falando com os trabalhos técnicos do Marcelo Melo e do Tiago Matsumoto. Nosso chat está no ar, www.altv.com.br, e eu estou recebendo também mensagens pelo Facebook. Estou na minha página aqui online, João Carlos Baldan. Já tem algumas pessoas curtindo o nosso programa, curtindo a nossa pauta. Vocês podem enviar perguntas, questões, críticas, sugestões por ambos os canais, tanto pelo Facebook quanto pelo site da AltV. Quer dizer, então, que tudo no universo é eletromagnético, né? A questão de que a energia se condensa na matéria é verdadeira. Com o nome de bioelétrica, né? No nosso corpo chama-se bioelétrica. Na realidade, tem uma questão que eu gosto muito, que o Greg Braden levanta, né? Nós somos só um punhado de seres jogados num planeta que não tem nada a ver com o resto do universo, por acaso estão ali, ou existe uma ligação? E sempre se procurou este grande campo de ligação, que alguns chamam de mente divina, outros chamam, sei lá, de campo quântico. Você dá o nome que você quiser de acordo com o seu vocabulário. E os antigos conheciam, isso foi perdido, várias civilizações antigas foi perdido. E como você entra em contato com esse campo, que é o campo de vida, que nós temos no nível planetário, no nível do sistema solar, galáctico e cósmico. Né? Quer Então, dizer, estando afinados com esses níveis e esses códigos, isso significa saúde, caso contrário, significa doença, é isso? E quando tem alguma interrupção, vamos resolver. Né? O que interrompem são as emoções chamadas de negativas. Isso é o trabalho praticamente da acupuntura, inclusive, que visa restabelecer o equilíbrio energético por intermédio das agulhas e dos meridianos, no sentido de que você faça tirar a estagnação e estabelecer por intermédio do fluxo energético a saúde. Quando há fluxo energético, quando há movimento, tem inclusive um hexagrama do I Ching, em que fala que há estagnação. Quando tudo para é um problema, né? A água parada, nós somos quase 80% de líquido, a água parada apodrece, cria bichos, vira bactérias, etc. Então nós estamos também sempre em movimento. E a FT faz um pouco isso também, né? Restabelece o fluxo energético, rompendo barreiras, sobretudo energéticas, e obviamente com conteúdo físico, emocional e mental, né? Agora, a mesma pessoa que diz, eu não acredito, muitas pessoas, eu não acredito em nada disso. Essa mesma pessoa, se ela tem um problema cardíaco, ela vai fazer um eletrocardiograma. O que aquele eletrocardiograma vai te dizer? A ressonância magnética faz o quê? É base com magnética, energia magnética que volta e cria uma imagem. Exatamente. E se você tem dúvida, se você tem um tumor, se tem dor de cabeça, tem alguma coisa na cabeça, vai fazer um eletroencefalograma e vai mostrar se tem uma interrupção ou não. Aliás, se tudo está fluindo bem. Então, não há como você dizer eu não acredito. Por intermédio do método da Quantum Bio, que eu fiz o treinamento, inclusive atendo, Nicolete, você passa a aura meter e a pessoa dá positivo, e aí você dá uma medicação para a pessoa segurar, que você sugere que seria a medicação mais indicada, a aura meter na hora responde positivamente, neutraliza a ressonância da patologia. Você dá uma medicação, segura um pouco aqui. Sim, você ela reconhece. Reconhece e fala, não, isso aqui é indicado, e aí você porque anula. tudo está dentro desse campo. Pois é. Do universo. E é uma grande informação isso, né? Uma informação importante do ponto de vista terapêutico. Maravilha, né? Imediata. Falando um pouquinho sobre a eletricidade, que a gente não conhece a natureza da eletricidade, mas usa o tempo todo, né? Não, inclusive não sabe explicar o que é ohms, o que é volts, o que é watts, né? Quer dizer, a gente sabe que são unidades... Mas vai usando. Vai unidades de medida, mas sem saber o que ela é de fato, o que é a eletricidade. Eu gosto do exemplo do liquidificador, né? Você pega um liquidificador, você põe um terminal daquele aparelho na tomadinha, porque você quer bater alguma coisa. Você não diz, acredito ou não acredito, você usa. Põe o dedo na tomada e fala, não acredito no choque, né? Exatamente. Então, às vezes, é a necessidade de um pouco de esclarecimento, né, Baldan? É verdade. Um pouco de esclarecimento.
São 14 horas e 17 minutos, eu tenho uma informação a dar. O curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada, promovida pela Quantum Bio junto com a FAPES, teve um adiamento. O primeiro módulo ia ser agora dia 28 e 29 de março, para o final de abril. Este curso tem 40 vagas, só tem 4, tá? 36 vagas já foram preenchidas. Se você tiver interesse, eu sugiro que você entre no site logo, www.quantumbio.com.br. Esse curso é inédito aqui no Brasil, tem como objetivo desenvolver uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares com ênfase em bioenergética humana, apresentando métodos e ferramentas de análise e tratamentos na área da saúde que baseiam-se nos princípios da biofísica quântica e biorressonância, permitindo que profissionais de saúde potencializem sua prática clínica e resultados terapêuticos por intermédio de uma visão de saúde holística e integrativa. São apenas 4 vagas restantes. Eu sugiro então que você tiver interesse, corra ao site www.quantumbio.com.br. Este curso são 360 horas, não, é isso mesmo, 360 horas, 300 horas a aula, com 10 meses e 60 horas para o TCC. A unidade chanceladora é a FAPES. O curso é voltado a profissionais de saúde que desejam ampliar seus conhecimentos nas áreas de terapias complementares e integrativas, de biorressonância e biofísica quântica. Eu não tenho a menor dúvida que este é o futuro da medicina e dos tratamentos e das terapias. A quântica, a biorressonância, a medicina energética, e acho que a AFT, com certeza, creio profundamente nisso, é uma importante ferramenta. Você que também acredita nisso ou somos sonhadores, Nicolete? Eu tenho certeza, não acredito na crença. A crença já ficou para trás, né? Pois é, não é uma crença, é uma certeza. E eu acho que tudo pode conviver de acordo, não é? As tradicionais, a medicina mais tradicional, essa que se desenvolveu na civilização ocidental, mas que cada vez mais está mudando a maneira de pensar. Não, com certeza. Aliás, todos estão se adequando, né? Esse seu alerta foi muito providencial. A medicina convencional, a medicina ocidental, ela é absolutamente importante nos seus aspectos específicos. Mas cada vez mais, discutíamos isso antes do início do nosso programa, cada vez mais teremos a medicina preventiva, né? A medicina pré-patologia, a medicina pré-doença, né? Para que a gente mantenha um bom nível de qualidade de vida, bem-estar e de saúde antes de ficar doente. A gente percebe muito quando a gente faz várias sessões de acupuntura com uma pessoa que tem enxaqueca, por exemplo. As crises se espaçam e se tornam de menor intensidade. Ainda que não haja a cura, as patologias são muito mais sutis, muito mais espaçadas e você fortalece o indivíduo. Eu gosto muito de uma frase que faz o seguinte: normalmente a medicina convencional trata de doenças. Nós terapeutas, né, sobretudo a acupuntura do jeito que eu trato e as medicinas de biorressonância, tratam mais a pessoa. A gente visa a imunidade, visa o bem-estar da pessoa para que a doença não advenha com tamanha intensidade. A FT pode ser também atuada nessa linha? Na realidade, eu vejo como a cultura ocidental, né, com 2 pontos de vista possíveis. Um, tecnológico. Estão baseados em todos os exames, são médicos em que a gente vai e solicitam 12 exames. Eles querem ter certeza, né? Ou então a energética, que se preocupa com o humano, que é a humanística. Que é a que nós praticamos. Que é a que nós praticamos. Não é? Que enxerga, que olha o humano, olha o ser humano. Aliás, vamos fazer um exercício, eu convido você, teleinternauta, nós vamos daqui a pouco ter um pequeno intervalo, mas na segunda parte do programa nós vamos fazer um exercício aqui, a Nicolete propôs para que a gente faça um exercício aqui bastante interessante, ligado à visão, ao enxergar, né? Porque a gente tem problemas de visão, antecipando um pouquinho, Nicolete, baseada em medo, raiva, em não querer ver determinadas coisas. Vergonha, humilhação, o medo, a raiva, o ódio, o ressentimento, tudo isso a gente pode guardar em partes de corpo e guarda-nos muito no olhar.
Porque a gente percebe tudo com o olhar, né? Uhum. A visão enfim, é um sentido muito importante. E muitas vezes a gente vê coisas que não gostaria de ter visto. Ou não quer enxergar. A traição do outro é uma. Finge que não viu. Deixa pra lá. Isso é comum? Acho que muito comum, a negação. Melhor não ter visto ou melhor não enxergar e passar isso por cima? Deixa pra lá, foi só uma coisinha, já não tem importância. Isso fica evidente quando você começa a trabalhar com seus pacientes com a EFT de que isso realmente acontece? Esses traumas, as pessoas não... Olha, acontece pelo seguinte, quando a pessoa me procura, em geral, é porque ela não aguenta mais. Está doendo tanto, dói tanto no corpo, na alma, que ela precisa se transformar. Pessoas que vêm por curiosidade ou para desafiar, tem pouco resultado. Não te trazem material, trazem nada. Desafiar no sentido de eu não acredito, vou ver se isso realmente funciona. Exatamente, principalmente se ela trabalhar na área terapêutica. Aí é pior, né? Aí é pior. Quer dizer, eu preciso ver essa coisa que as pessoas estão fazendo, o que é isso? Eu já vou não acreditando, sabendo que o que eu faço é melhor. Derrubar. Talvez, talvez. E cada pessoa tem a sua capacidade, o seu talento, tem trabalho para todo mundo, tem várias formas de trabalhar, né? Entende? De acordo com a identificação de cada um. Não existe só uma coisa. Existe uma doença? Não, no sentido que eu falei, não existe só uma coisa, significa que há várias linguagens, tanto quanto são seres humanos. Sim. Né? Assim como os tratamentos também, né? É, exatamente, por isso. Cada tratamento é absolutamente individualizado e isso talvez também nos coloque de uma maneira um pouco diferente da medicina convencional, que costuma colocar determinados tipos de patologias num determinado padrão de comportamento. É o chamado protocolo. Não que na acupuntura não exista o protocolo, existe. O David Sussman tem um livro baseado em várias patologias e eu me utilizo disso. Mas, na verdade, eu sempre adequo cada protocolo a cada indivíduo. Por isso que eu chamo a acupuntura de uma arte-terapia. E me parece que na EFT também é muito isso. Você precisa saber conversar de maneira... na minha prática da EFT, eu percebo um pouco isso. É o jeito que você vai fazer os comandos que dá a eficiência ao tratamento. Saber aonde é que está aquele nó original, é isso? Às vezes eu percebo, ou eu intuo, mas eu faço a pessoa chegar por ela mesma. Demora um pouquinho mais. Mesmo você sabendo? Mesmo eu sabendo. Né? E não dizendo? Não, eu não digo nada, eu não induzo nada, eu não aconselho, eu deixo a pessoa com as suas palavras. E ela vai chegando. Às vezes ela vem, a queixa é uma, e depois ao longo do desenvolvimento do trabalho, ela diz, mas não é nada disso. E aí lembra de outra coisa. Muitas coisas são da infância. Da infância. A maior parte das coisas porque às vezes tem até uma visão equivocada daquela criança. Mas para ela aquilo é uma verdade, como aquilo fica gravado no subconsciente, né? Você é isso, você é aquilo, você não é capaz de fazer isso... Eu não sei, eu não ponho tanto os pais ou a família no altar do julgamento, você sabe, né? Cada um está fazendo o melhor que pode. Sim, mas o trauma tem o seu efeito, independente de não querer fazer acho que o julgamento. O trauma, às vezes, é devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. A criança que quer ser perfeita. Isso é difícil de julgar, realmente. 14 horas e... Hã? Difícil, né? Difícil. 14 horas e 26 minutos, saiu o segundo exemplar da revista Quantum Bio e nós temos só a comemorar. Inclusive fomos citados, o programa Saludos foi citado, segundo a nossa parceria, com um espaço amplo também na revista. Eu peço ao Iago que coloque a capa, é isso aí, ó, poluição eletromagnética, o que os olhos não veem, o corpo sentem. Isso é uma coisa bastante importante, porque demonstra que essa poluição eletromagnética... Espera um pouquinho, segura um pouquinho, Iago. Bom, ele não segurou. Essa aí é a matéria, né, mostrando o nosso programa Saludos, com uma entrevista, inclusive eu dando uma entrevista à revista, e exatamente falando da poluição eletromagnética,
que hoje em dia é muito grande, é muito intensa essa poluição. E desde o Wi-Fi, né, das ondas eletromagnéticas, das ondas de energia, de transmissão de alta energia, de torres de comando, de transmissão de energia, as telefones sem fio principalmente, os celulares, as torres de celulares, todos esses emissores de ondas eletromagnéticas causam estresse molecular e geram patologias, inclusive. Foi é uma honra ter dado essa entrevista. As pessoas que queiram receber essa revista podem entrar em contato por intermédio do www.quantumbio.com.br, tem o link lá, relacionamento, e aí você pode adquirir, parece que tem, acho que é R$24, R$25, e tem matérias importantes aí sobre a linha de tratamento, casos, sobre o curso de pós-graduação, entrevista com os médicos que darão aula, os professores. Eu recomendo que, se você tiver da área, tiver interesse, esse exemplar da revista está bastante interessante, e eu agradeço ao pessoal, ao Rubens e o professor Kunio Inamoto, que deu espaço para o nosso programa dentro dessa publicação, que está bastante interessante. São 14 horas e 29 minutos, eu peço licença a Nicolete, vamos fazer um pequeno intervalo, convidando você a continuar assistindo o nosso programa. Nós vamos fazer um exercício da técnica FT, nós vamos ensinar isso, né? A Nicolete se predispôs a colocar isso, e a FT tem essa característica. É uma ferramenta que você faz algumas sessões com o paciente e dá essa ferramenta para o paciente para que ele se empodere do seu próprio processo terapêutico, se empodere das suas próprias questões e se trabalhe unicamente na sua casa, no seu trabalho, onde queira. A gente volta já já. Ouça também o programa Salutes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver.
ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. São 14 horas e 34 minutos, falamos ao vivo aqui do Indianópolis, né, do bairro de São Paulo, ao vivo aqui pela AltV para o Brasil e para o mundo. Nós temos teleinternautas que nos acompanham na Alemanha, na França, na Itália, em Portugal principalmente. No Japão também, tem muitos teleinternautas do Japão. A Vanusa Costa escreveu aqui no Face, está gostando muito do programa, que não tem dúvida sobre energia, pois assim como o vento, eu sei que ele existe, mas não vejo, só sinto. Está aqui acompanhando, obrigado Vanusa Costa pela audiência e pelo acompanhamento. Nós vamos começar a falar um pouco hoje, agora, nesse momento, né? Começar a fazer, conforme prometido, fazer uma prática da AFT, uma técnica, ensinando inclusive o teleinternauta e perguntando antes de começar qual são os seus medos. Quando nós fazemos um diagnóstico pela pulsologia chinesa no nosso consultório, e a gente percebe uma insuficiência de rins, a gente logo percebe que uma pessoa tem medos. Na verdade, todos nós temos medo. Na faculdade, na minha pós-graduação de psicopatologia na USP, falávamos muito do medo ancestral, que é aquele medo que a gente adquire quando sai do nosso útero materno, né, do útero da nossa mãe, e caímos na atmosfera. Saímos do elemento água, como dizia a Nicolete há pouco, e entramos no elemento ar. Quer dizer, isso já é um trauma, um medo de cair, um medo de o que vai acontecer, né? Morre o bebê dentro da barriga e nasce o bebê na atmosfera. Praticamente o inverso da nossa morte no plano físico, né? Na verdade é uma mudança de planos. Existe só um medo, Nicolete, ou existem mais? Porque lá na faculdade se falava que era um medo ancestral que se colocava depois de diversas maneiras na vida. O medo da morte principalmente, mas que era medo de ser assaltado, medo de acidente de carro, medo de avião, medo de altura, e aí a coisa vai. Quantos medos existem, Nicolete? Olha, o pensamento hoje, de acordo com alguns teóricos, é que basicamente só 2 medos a criança que está nascendo, o bebê que está nascendo sente. Que é esse que você mencionou, um medo de cair e medo de um barulho muito alto, porque ele não está habituado com isso, né? As festas Rev, por exemplo, é um trauma? Acho que sim, para esse bebezinho é, né? Agora, existe o medo ancestral, o medo da não sobrevivência do indivíduo e da espécie. Então, tudo que nos cerca e tudo que se move
pode ser altamente perigoso e dá medo. E como é que esse medo está relacionado, nós estávamos falando na primeira parte do programa exatamente isso, como é que este medo está relacionado com o processo de olhar, da expressão da alma por intermédio do olhar das pessoas e como a gente pode olhar o mundo, né? Tanto o olhar receptivo quanto o emissivo, vamos dizer assim. Esse medo de tudo que se move foi inteligentemente usado pela tecnologia, criando essa série de imagens, porque o olho imediatamente é atraído pelo movimento. Uma imagem que se move é absolutamente fascinante. Então você entra hoje em dia em qualquer lugar que você entra, tem que ter uma televisão, tem que ter imagens se movendo. Não, o olho é atraído. né? Agora Mesmo televisão... que você não queira, o olhar é atraído por aquilo. Tem uma certa curiosidade e de identificar. Por causa do movimento. Por causa do movimento. Que é essa coisa de ver. Tem alguém aqui atrás? Alguém vai me ameaçar? Existe isso. Esse medo. E como é que... É ancestral. É ancestral, né? É do reptiliano. Do cérebro reptiliano. Do tempo dos dinossauros. Que, na verdade, isso é uma coisa maravilhosa, né? Existe dentro do processo da barriga da mamãe acontece todos os reinos, né? E o reptiliano é quando o planeta praticamente vivia com a presença dos répteis, né? Que são as coisas muito mais elementares, muito mais ligadas à sobrevivência, né? Manter não só o equilíbrio de temperatura, de circulação, de alimento, mas também de cuidar para a sobrevivência. Como é que esses medos influem diretamente na questão do olhar, Nicolete? Olha, eu aprecio muito uma doutora que chama-se Carol Luke. Ela é psicoterapeuta e EFT Master. E ela diz o seguinte, que no caso da visão, a visão e a emoção são definitivamente relacionadas. E ela sugere a pessoa de trabalhar 5 minutos por dia durante 2 semanas para eliminar o medo e a raiva, porque a raiva é consequência do medo, né? Não tem medo sem que surja logo a raiva também, né? Entende? E ela dá algumas sugestões de dizer, eu tenho esse medo grudado no meu olhar, eu desejaria que eu não tivesse visto aquilo que eu vi, e eu não consigo esquecer aquilo que eu vi. Isso são frases que você sugere? Da doutora Carol Luke. Carol Luke. É. E que depois... é desse livro, não? Não, já vem já. E no positivo ela disse, eu posso me recuperar daquilo que eu vi. E eu posso me perdoar por ter olhado. Perdoar por ter olhado? É, porque às vezes a gente se envergonha daquilo que olhou que não era para olhar, que espiou. O buraco da fechadura da porta errada. Exatamente, o voyeur. Da porta errada. Exatamente. Bom, mas o que eu trouxe aqui para vocês hoje é um exercício desenvolvido pelo Nick Ortner, que eu quero mostrar para vocês. Ele é um terapeuta absolutamente fantástico de EFT. Ele escreveu esse livro e ficou semanas como best-seller do New York Times. E é uma pessoa muito amorosa e muito intuitivo, viu? Bom. Mostra o livro de novo, que fechou a câmera agora. Ah, fechou? Isso, está ótimo. Isso. E a gente compra facilmente isso na internet, não é difícil. E é o exercício proposto? É por ele, para a questão do olhar, tá certo? Posso fazer junto com você? Vamos fazer juntos, tá bom? Então... Aproveite você também, então, na sua casa, aí diante do computador, vamos seguir as... E se tiver mais pessoas fazendo junto, é muito bom. Que eles chamam de borrowing benefits. Porque cada vez que eu estou fazendo um trabalho desse com um cliente meu, aquela questão dele também é minha. Isso sempre, né? Sempre, porque sempre. Os pacientes trazem as feridas, como dizia o Jung, na teoria do arquétipo do médico ferido, que nós temos que curar, né? E que a gente às vezes nem identificou aquilo, né? De repente a pessoa vai falando, mas eu passei por isso também, porque é humano, né? Tá certo? Então ele diz o seguinte, o ideal quando você faz o EFT é você preparar aquelas frases iniciais, aquilo tudo com suas próprias palavras. Mas muitas vezes a gente não sabe muito bem como ajeitar isso.
É como eu disse naquela primeira parte do nosso programa, quer dizer, é identificar o nó de origem do problema. Essa é a grande sacada do terapeuta EFT. Exatamente. Entende? Então, ele diz o seguinte, vamos fazer um exercício de EFT com meditação, batendo só os pontos da cabeça, né? Então, canto da aqui nascer da sobrancelha, canto do olho, não é bem têmpora, é aqui, né? No ossinho, aqui embaixo, no meio do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui, né? Os rins, o baço e terminando aqui por cima. Então, ele diz assim, primeiro a gente vai dar voz ao que você está sentindo. E depois, a gente vai se movendo para o positivo. O que a gente está sentindo sempre é negativo, né? Tá certo? Então, vamos escolher um ponto específico do passado que ele cause desconforto e a gente vai pensar a respeito disso. Então, eu convido você, internauta, que faça escolha do seu ponto no passado, de algo que o incomode, pense sobre esse assunto, é isso. Eu escolhi nesse exercício a emoção da vergonha. 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 Porque eu acho que todos nós passamos por situações de vergonha ou de humilhação, desde quando é pequenininho, ou porque fez xixi na calça na escola, que não era para fazer, ou porque se comportou de alguma maneira que a mãe, menino, para com isso, não é? Até coisas de adultos, enfim, que são situações bastante constrangedoras. Quem é que não passou por uma saia justa, Paulo? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, vamos fazer o seguinte, então você vai escolher um fato específico do seu passado e você vai dar uma nota para isso, uma emoção e uma nota. A emoção, nós escolhemos fazer esse com a vergonha e a nota de 1 a 10. Sendo o número maior é maior intensidade e sofrimento. O máximo é aquela. Então, nós vamos... Então, já fazendo a nossa meditação do Nicorta, vamos começar respirando profundamente, para nos enraizarmos e para nos centrarmos um pouco, né? Então, inspire e expire. Mais uma vez. Inspire e expire. Então, nós vamos começar tocando o ponto do Karatê. O ponto do Karatê é o chamado ID3, é mais nessa área da... É muito poderoso e tem um ponto de energia. Aquele em que aquelas pessoas não sei, do judô, do jiu-jitsu, né? Que quebram aquelas tábuas todas só com aquela... com aquela chicotada. Eu fiz recentemente na Rádio Mundial um programa sobre intestinos, que falaram, vamos fazer aqui também, inclusive a partir de uma entrevista com o Dr. Carter. E aqui é o ponto do intestino delgado, que é o segundo cérebro, segundo os chineses, que hoje está em moda na medicina contemporânea. O segundo cérebro, o intestino. Uma tendência, né? Falar dele, né? Então, a gente vai dizer assim, você quer falar o primeiro? Não, por favor. Embora eu esteja carregando toda essa vergonha desse episódio do passado, eu me amo e me aceito. Embora eu esteja carregando toda essa vergonha desse episódio do passado, eu me amo e me aceito. Na segunda frase a gente vai mudar um pouquinho. Então eu vou falar a segunda, você fala a terceira. Tá bom. Embora eu esteja carregando toda essa vergonha desse episódio do passado, eu me amo e me aceito profundamente. Muito bem. Terceiro. Embora eu ainda esteja carregando toda essa vergonha desse episódio do passado, eu me amo e me aceito profundamente. Agora a sobrancelha. Então, nós vamos fazer um pouquinho o negativo, né? Quer dizer, ainda não estamos nos recuperando, ainda estamos falando daquela história. Da identificação e trazendo à luz a origem do problema. Então, vamos lá. Começo eu? Começa. No nascer da sobrancelha, que é o meridiano da bexiga, né? B1, é o ponto B1 esse aqui. Toda essa vergonha a respeito desse episódio. Uma vez só? Pode falar. Aqui para bater, de 5 a 7, mas não precisa contar. Faz como agora você vamos para outra? Lado do olho. Toda essa dor. Isso. Embaixo do olho. Embaixo do olho. Que eu tenho carregado nos meus olhos. O peso desse episódio.
Eu permiti que fizesse parte de quem eu sou. E agora? É difícil ver clavícula, né? Rim. É difícil ver de outra maneira. Embaixo do braço, o grande peso desse episódio. E termina aqui essa sensação de impotência. Essa sensação de impotência. Que a gente... Circulando o VG20, que é um ponto bem aqui em cima do cocoruto, na linha das orelhas, que é o ponto mais importante para o tratamento do sistema nervoso central. Nós utilizamos esse ponto em acupuntura para insônia, depressão e etc. Muito bem. Agora você. Agora o S começa a sobrancelha. Sobrancelha de novo. Começando comigo, não posso mudar o passado. Lado do olho. Eu vivo nessas emoções. Embaixo do olho. Eu desejo desesperadamente que tivesse acontecido de outra maneira. Mas não aconteceu. Então, não consigo soltar esses sentimentos. Eu quero mudar o passado. Mas eu não posso. Por isso, eu me sinto estagnado. E agora a gente vai para o lado positivo. É Vamos isso? começar a reformular. Quer dizer, um círculo desse, uma rodada negativa. Agora a gente começa... Duas. Fizemos já isso, duas. É verdade. Né? Duas negativas. Agora a gente começa a reformular. Começo eu ou reformular. começa você? Começa você. Toda essa vergonha ao redor desse episódio do passado... A maneira como eu revejo esse episódio do meu passado. Embaixo do olho. A maneira... Não, isso já foi. Não, lado do olho. A Agora maneira você. como eu revejo essas emoções. Eu deixo o passado penetrar no presente. Embaixo da boca. Me agarrando ao passado. Desejando que fosse diferente. Essa é muito importante, hein? Embaixo da clavícula, né? Embaixo das costelas, braço. É seguro dar voz a todos esses sentimentos. Trazendo-os à tona e deixando-os ir. Muito importante isso. Agora a sobrancelha. E se eu pudesse me libertar desse episódio... E se fosse mais fácil do que eu pensava? Eu pensava que esse episódio me definia. Talvez, como eu escolho a sentir é que me defina. Talvez eu escolha me sentir um pouco melhor. Talvez eu possa me perdoar e perdoar aos outros. Essa aqui precisa fazer umas 38 vezes. Talvez eu possa me perdoar e perdoar aos outros. Essa é uma grande frase. Perdoar é seguro para mim. Eu começo a perdoar no meu próprio tempo. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu próprio tempo. Bom, vamos lá? Fazer mais uma rodada. Começo eu? Começa você agora. Eu libero a minha necessidade de mudar o passado. O passado me trouxe até esse momento. Aqui e agora. Eu escolho ter mais compaixão por mim. Eu escolho expressar mais amor por mim. Tantas pessoas que me inspiram hoje também tiveram episódios no seu passado. Talvez esse episódio passado esteja me levando à minha grandeza. Começo eu de novo? Eu incorporo tudo o que eu aprendi. E solto a dor. Eu estava fazendo o melhor possível. Eu posso perdoar a mim e aos outros. É tempo de brilhar a minha luz. Eu estive negando por tempo demais.
Eu pensei que o passado me detivera. Mas tudo que eu aprendi está me levando a coisas mais luminosas. Fantástico, né? Uma maravilha, não é? Agora senta e respira e tem mais uma rodada. Mais uma. Respira profundamente. Já a sensação nesse momento para a avaliação, mas ainda não se faz a avaliação da nota. Só no né? final. É. Só no final, mas já dá um Acabando. Já dá, bem-estar. já dá. Começa? Eu experimento o meu próprio amor. É seguro abrir o meu coração novamente. E perdoar. A compaixão por mim e pelos outros se torna a minha prática diária. Aquele episódio me trouxe a este lugar. Onde escolho sentir-me poderoso e forte. Estou exatamente onde eu deveria estar. E o meu futuro me entusiasma. Leia, então. Agora tome uma respiração profunda. Enquanto você exala, você coloque suas mãos sobre seu coração. Você pode até fechar os olhos. Sinta o que estiver sentindo. E desse lugar, dê a si próprio uma pequena mensagem. O que você precisa dizer, fazer, ou simplesmente se lembrar para ajudar você a sentir mais paz. Quando você estiver pronto, abra seus olhos e perceba se as emoções do passado se modificaram. Perceba como seus olhos se sentem. Você pode avaliar novamente e continue com as batidinhas de EFT se lhe parecer bom, usando suas próprias palavras. Lembre-se, são apenas orientações. Desejo-lhe o melhor. Agora, Nicolete, esse roteiro maravilhoso que a gente fez em conjunto, pelo qual eu agradeço, nós estamos dando uma ferramenta para os nossos internautas, foi criado por você ou você tem uma sequência? Na realidade, eu assisti vários seminários do Nick Ortner pela internet. Sei. E devo ter talvez uns 15 temas diferentes que ele faz. Mas nesse livro tem muitos desses scripts. Esse livro que é uma maravilha. Né? Então, na realidade, é sempre tomando contato através de palavras muito inspiradas dele. Extremamente inspiradas. É uma família que trabalha junto. Tem uma irmã, a Jessica Ortner, também, que faz isso. E pequenas diferenças. Por exemplo, ela, esse pontinho embaixo do nariz, ela põe o dedo assim. Outros batem assim. Então tem pequenas diferenças. Mas talvez ela está certa. De repente ela pega o meridiano todo aqui, né? Não, na verdade esse meridiano é o VC. É assim, não é assim? É o VC. É nesse sentido? Nesse sentido. Aqui é o VC, o bexiga também começa para cá, o estômago ele vem e desce para cá. Então, me parece que as batidas são mais estimulantes, porque você trabalha com pontos de acupuntura. Então, como o shiatsu, né, que aperta os pontos, mas aqui você vai batendo e vai falando, me parece que o comando... E ao mesmo tempo desestressa. Sim, sim. Desestressa, né? A amígdala que está no cérebro. Né? Nosso programa é de 1 hora, mas sempre passa rápido, Nicolete, já está acabando. Já acabou? As pessoas estão falando aqui do... Então, uma pessoa do Piauí aqui falando, tem várias pessoas se manifestando, mais de 27 comentários aqui pelos quais eu agradeço. Coisa boa. As pessoas que queiram entrar em contato com você, Nicolete, você quer deixar e-mail, telefone, site, como é que eles fazem? Olha, o meu telefone é 11, porque eu moro em São Paulo, 3061-5356. Tenho também um celular, 11 98457-7057. O meu e-mail, muita gente se comunica por e-mail. Por e-mail, né? E até me perguntam coisas, eu respondo, não tem, são só clientes. Claro. São amigos virtuais, né? Sim, sim. Então, o meu e-mail é Nicolete, que é com 2 T's e o E final, e Lacerda, junto, @uol.com.br. Eu tenho até um site no Somos Todos Um,
Mas faz tanto tempo que eu não ponho nada lá, sabe? Não tenho, acho, sempre a parte técnica que eu acho muito complicada, fazer entrar os meus textos, aquilo tudo, né? Entendeu? E tem alguma coisa no YouTube, tenho até algumas entrevistas com o Baldan, 3 com essa de EFT e uma sobre Bert Hellinger. Tenho no Google também. Não, Nicolete Lacerda é fácil de achar. É fácil de achar. É fácil de achar. E eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista tradicional, como eu disse, pós-graduado em acupuntura e também especialista em psicopatologia. Trabalho, inclusive, com EFT em alguns casos. Sou tão especialista quanto a Nicolete, mas trabalho, sim, também somando biorressonância, medicamentos quânticos, etc. O meu telefone é 5594-7736, 5594-7736. Meu endereço é Casimiro da Rocha, 222. Meu e-mail é jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com, e o celular é 94806-3444, 94806-3444. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação, convidando você já para a próxima segunda, 14 horas, estaremos aqui ao vivo, fazendo mais um programa Salutes. A Marilene Andrade, lá do Rio Grande do Sul, disse que conhecia a técnica e se propôs a fazer junto com a acupuntura, está tendo ótimos resultados. E a Vanusa também dando parabéns pelo programa. Agradeço a todos, boa semana, até segunda.